Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pro nosso 23º desafio. Quantos desafios nós já fizemos, né? 23 desafios. Então, o nosso 23º desafio, ele vai ter como tema Toda família tem uma história. Eu também tenho. Nesse desafio, nós vamos contar para os amigos e compartilhar alguma história nossa divertida. A minha história que eu tenho muitas histórias para contar para vocês, mas como eu não posso contar por aqui todas, a minha história divertida é que é assim, ó, minha mãe quando nós somos em 3 filhos, e a minha mãe e o meu pai, eles trabalhavam muito. Então, a gente ficava nas casas dos outros, de uma senhorinha que cuidava da gente, né? E aí cada uma ficava em uma casa, e quando minha mãe e meu pai voltavam do plantão, eles iam pegando cada uma nas suas casas, e aí a gente voltava para casa, e às vezes ela fazia sopa para a gente comer à noite. E aí, nesse dia, eu nunca esqueço quando eu tomo sopa, porque ela fala que ela foi servir o prato da gente e ela estava tão cansada que ela foi no banheiro. E quando ela voltou, disse que eu estava dormindo com a cara dentro da sopa. E aí a gente nunca esquece, todas as vezes que a gente toma sopa aqui em casa, a gente tá sempre lembrando desse episódio. Que quando ela viu, eu tava dormindo com a cara dentro da sopa. Então é uma história divertida, né? Que me traz muitas lembranças todas as vezes que eu vejo sopa. E agora eu quero saber a de vocês. Que história divertida vocês têm pra contar, tá bom? Um beijo, amo vocês, tô morrendo de saudade. Se cuidem. Olá, olá, olá. Toda família tem história, tem uma história e eu também tenho. Esse é o nosso 23º desafio. A gente vai contar um pouquinho da nossa história. O que divertiu a nossa família ao ponto de marcar, né, e virar história? Então, na minha família, que vou contar um pouquinho para vocês, virou uma história de quando eu era bebê. Eu nunca aprendi a engatinhar como uma criança normal. Eu me sentava no chão, apoiava os braços no chão e o meu avô só dizia assim: pula sererê! E aí eu dava saltos imensos do chão para um bebê, né? E aí quando eu saltava, eu me impulsionava para frente e era como eu aprendi a engatinhar. E isso marcou muito para minha família, né? E era motivo de muita risada, porque era estranho uma criança engatinhar dessa forma, né? E eu cresci meu avô me chamando de Sererê, porque é Lucelena, outros me chamavam de Selena, e ele dizia que era Sererê. Então, pula Sererê. E até hoje, quando a gente reúne a família, que vai falar né, da nossa infância, eles sempre tocam nesses episódios de quando eu aprendi a engatinhar, né? Que foi muito, muito, muito engraçado e que marcou bastante, né? Então esse é o meu episódio. Agora eu quero conhecer o de vocês. O que marcou para a família? O que foi divertido? Tá certo? E vocês vão gravar um videozinho contando para nós, contando para os amigos um fato na família, tá ok? Um beijo bem grande para vocês e aguardo o desafio de vocês. Olá, CCFV, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aí mais uma semana, mais um desafio chegou, né? Estamos no número 23, hein? Então, o desafio dessa semana, ele fala o seguinte: toda família tem histórias. Eu também tenho. Nos conte uma história divertida sobre você. Então a gente tem que lembrar um momento muito particular, um momento muito legal de se lembrar, né? E eu vou lembrar um momento que eu vivi quando era criança. Muito tempo atrás, pergunta para os pais de vocês, existiam na televisão umas historinhas que você ligava e chamava, né, por telefone, e aí você ouvia historinha, eles iam contando história, história. Isso era um serviço pago e não era barato. Um dia, tava todos os netos na casa da avó, e eu tive a péssima ideia da gente ligar para essa historinha. E na hora que a gente ligou, a gente ficava com medo e desligava. Aí ligava de novo, ouvia um pouquinho, desligava. Aí quando ligava de novo, tinha que ouvir a história de novo, porque não continuava de onde parou. E a gente ficava nessa com medo de alguém chegar, desligava. Eu só sei que no final do mês veio uma conta de telefone que minha avó
fez todos os netos pagar. Todo mundo pagou um pouquinho. Dividiu para os pais, né? Tomamos uma bronca. Mas eu lembro essa história, foi muito legal, assim, de lembrar. Era o momento que eu tinha com meus primos na casa da avó, a gente ficava brincando. E foi muito engraçado. Hoje, né? Pessoal, aguardo aí a história de vocês também, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar o 23º desafio. E ele é bem interessante porque ele fala sobre a gente. O tema é: toda família tem uma história. Eu também tenho. E vocês também devem ter. Aquela história que acontece com a gente, que só a gente sabe quanto ela é importante e significativa, mesmo sendo uma arte, ou mesmo ela sendo uma descoberta, e mesmo quando ela não é bem compreendida. Eu tenho uma, que é o caso das galinhas. Quando a gente é pequeno, sempre perguntam: o que você quer ser quando crescer? Eu não sabia, né? Ninguém sabe, na verdade, o que quer ser quando crescer. Mas a gente sempre olha para os outros e tenta descobrir uma profissão, tenta descobrir alguma coisa que acha interessante fazer, que é uma novidade, ou algo que seja uma aventura. Alguns querem ser cientistas, astronautas, arqueólogos, professores, médicos. Bom, eu vi um dia o meu pai vacinando o gado. Era uma aventura, porque é muito difícil vacinar um boi, né? E ele fazia isso todo ano, em vários lugares, porque ele aplicava uma injeção chamada febre aftosa. E eu acompanhava ele algumas vezes. E gostei porque a gente passava de fazenda em fazenda, era uma aventura, né? Aqueles animais todos, aquelas pessoas trabalhando juntas, e ele aplicava essa injeção. Aí é claro, eu descobri onde que ele guardava aquela seringa prateada numa caixinha de metal, onde que ele guardava os remédios. Nem pensei, eu vou ser veterinário. Aí um dia eu peguei elas e eu vou fazer um teste, né? Vou fazer um teste e ver como é que é. Bom, mas o meu primeiro teste não deu certo, porque eu tentei aplicar no gato e o gato me arranhou. Mesmo assim eu não desisti. A minha mãe tinha umas galinhas presas e eu tinha uns 7 anos. Peguei elas, uma por uma, e dei injeção. Dei injeção nas costas, dei injeção na barriga, na perna, onde dava. Só que aconteceu um problema. Eu dava injeção e elas saíam assim meia tonta. Eu pensei, olha, elas vão se recuperar, né? Elas vão melhorar daqui a pouco. Que nada. Começaram a morrer. Uma atrás da outra. E não foi uma, gente. Foram mais de 30. Assim diz a história. E aí acabou a minha história de veterinário. Porque quando descobriram, eu fui rebaixado daí. Eu fiquei quase um ano daí limpando todos os galinheiros. Mas para mim foi uma aventura. Apesar de todos os problemas que isso causou.
Depois eu tentei outras profissões. Eu posso contar algumas histórias bem engraçadas. Mas essa da morte das galinhas, até hoje todo mundo lembra. Um abraço, pessoal. Talvez seja engraçado, mas eu sei que vocês também têm muitas histórias para contar. Espero ouvi-las nesse 23º desafio. Obrigado a todos.